Olá a todos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou gravando a aula para facilitar a vida de vocês, né? Até porque a noite está vindo, não está conseguindo todo mundo assistir, então eu vou gravar essa aula, eu descobri como fazer, e agora eu vou colocar aí para vocês, então, essas aulas na medida do possível sempre. Mas claro que nós vamos ter também essas nossas aulas aí presenciais, tá? Por internet, tá? Então, até eu quero ver com vocês, eu vou mandar um e-mail para a gente ver aí, entendeu? A aula da semana que vem, tá bom? O que nós vamos falar hoje, né? Vocês devem estar vendo aí no PowerPoint de vocês, né? Aí na tela. Nós vamos falar hoje, então, da parte de gestão de serviços atacado e varejo, e vamos começar aí falando um pouquinho da questão, entendeu? Do marketing, né? Da comunicação nessa parte de gestão de serviços, né? Como fazer essa comunicação, né? E quando a gente pensa em comunicação, né, a primeira coisa que a gente tem que definir é o conceito de comunicação, né, gente? Quando a gente pensa aí no conceito de comunicação, é sempre quando a gente está pensando em transmitir alguma informação, né, algum conceito, né, entre as pessoas e a organização ou organizações que estão querendo transmitir esse conceito. Então, sempre envolve, né, duas entidades aí, dois participantes, né? Aquele que está transmitindo o conceito, né? Aquele que está recebendo o conceito e a questão da mensagem. Tá? Então, quando a gente pensa nessa questão da comunicação e marketing aí, a gente vai estar pensando em um conjunto de elementos, tá? Não é só um tipo de elemento, mas a comunicação e marketing envolve hoje, entendeu? Vários elementos, tá? Em que a gente tem que transmitir essa mensagem por vários meios distintos, tá? E sempre trocando essa informação de tal maneira que você está querendo divulgar o seu produto ou o seu serviço, tá? Então, na verdade, tem vários meios, não é um só. Então, lembre-se, sempre que a gente pensa em comunicação, eu acho que esse gráfico aqui, essa figura, ela explica muito bem isso, né? A gente está falando aí que a comunicação, então, ela envolve o quê? Ela envolve um transmissor e um receptor, ou seja, quem está transmitindo a informação e quem está recebendo essa informação. E por que canal isso daí vai se dar essa transmissão da mensagem, né? Claro que você está pegando esse transmissor, ele está pegando um conjunto de informações, ele está codificando isso através, entendeu, de vários meios, né? Quando eu estou falando de codificação, ela está pegando aqueles conceitos que ela quer transmitir, entendeu, para o receptor e transformando aquilo em código. Pode ser, por exemplo, numa frase, pode ser um vídeo, pode ser uma imagem, pode ser um ruído, um som, pode ser um cheiro, tá? Não importa, também é uma forma de comunicação, né? Você está codificando alguma coisa, né, que você quer transmitir através desse canal. Claro que esse canal também vai ter ruídos, tá? O que seriam esses ruídos? Muitas vezes, quando você codifica, você quer transmitir uma informação, mas não necessariamente essa informação ela é clara, tá? Muitas vezes, por mais que você queira transmitir uma informação com clareza, tá? Ela não é clara, às vezes. Você pode ter problemas nessa transmissão. Né? Por exemplo, né, hoje no mundo que nós estamos vivendo aí, né, às vezes você pensa que está transmitindo essa mensagem para o receptor através daí de alguma informação, e muitas vezes essa informação pode te dar um feedback aí, ou uma ideia não totalmente correta, né? Quando esse receptor decodifica essa informação, gerando esse ruído, né? Isso que é interessante, né? Quando a gente olha, né? Dentro, né, do processo de comunicação, né? Então, ela pode ter certas particularidades, certas qualidades e também tem defeitos, tá? Mas, no entanto, né, esse processo de comunicação, ele vai ter que gerar ali no receptor o quê? Né, um certo entendimento, uma certa sintonia, uma certa empatia e até um certo diálogo, né? Que pode ser um diálogo direto ou indireto entre esse receptor e esse transmissor, que é esse feedback que vocês estão vendo aí, né?
Tá? Então, esse processo, tá? Ele não é um processo límpido, né? Esses ruídos aí vão existir, né? Esses ruídos, esses obstáculos, né? Muitas vezes, né? Gerando aí, entendeu? Certas divergências e até mesmo discussão. Então, esse processo de transmissão de informação, tá? Ele tem ter uma linguagem, né, que seja conhecida aí por ambas as partes, né? Então, esse processo de codificação e de decodificação, essa mensagem que vai fazer esse processo, essa linguagem tem que ser conhecida por ambos, né? Não adianta nada você tentar trazer uma mensagem e que o receptor não entenda. É como se você estivesse falando uma outra língua para ele, né? Tal, né? Então, é essa a questão. Né? O que seria também esse ruído? Né? Você está ali gravando, por exemplo, estou gravando essa aula agora aqui, né? E é um processo de comunicação. Mas vocês veem que agora, uns um minutinho atrás, eu estava tentando falar, teve um barulho lá fora de uma ambulância. Né? Então, por exemplo, isso é um ruído, né? Barulho de trânsito. Tudo isso são problemas que podem atrapalhar a compreensão da mensagem enviada. Eu estou transmitindo uma mensagem para vocês, que é essa aula, mas não necessariamente pode ser que todos compreendam. Né? Eu posso usar alguns códigos, algumas informações que muitas vezes, né, pode gerar uma falta de clareza adequada, de clareza, né, e uma adequação para esse público, né? Eu poderia falar, entendeu, de uma maneira mais complexa e de repente a pessoa não entender. Imagina, por exemplo, gente, lembra, eu disse que uma primeira formação minha é física, poderia dar uma aula de mecânica quântica usando uma matemática que é extremamente complexa e que vocês não iriam entender. Ou seja, por mais que eu esteja achando, né, enquanto transmissor, que a minha mensagem está clara, a codificação que eu estou usando, tá, não é a mesma, entendeu, que vocês vão ter. Então, isso aí vai impossibilitar a compreensão da mensagem que eu estou falando, né, que eu estou tentando transmitir. Né? Então, muitas vezes, né, nós temos que entender, né, nesse processo de comunicação, quem é o meu público-alvo e como ele vai entender. E isso, né, isso daí não é tão óbvio quanto a gente pensa. Tá? Essa que é a grande questão quando a gente fala, né, do processo de comunicação, ok? Outra coisa interessante, olha aqui, por exemplo, essa imagem aí, do Ricardo Eletro. Ela está mostrando aí, entendeu? Que ela está vendendo um conjunto, né, de um móvel, né? E vocês veem que interessante, né? Sem entrada no carnezinho. Olha que interessante, né? Estamos pegando aí uma coisa lá de trás, né? E a pessoa olhando, né? Poxa vida, né? Carnê, olha só, né? Hoje nem se fala mais em carnê, né? Mas vocês veem, muitas vezes, né? Esse tipo de linguagem, né? Do carnê, se você for para o interior do país, ainda existe, né? Aí você fala, poxa, Francisco, mas eu pago no cartão de crédito e parcelo? Sim, para a maioria de nós aqui em São Paulo, entendeu? Mas se você for para o interior do Brasil, você vai ver que ninguém ali tem um cartão de crédito. E nesse sentido, por exemplo, um carnê ainda é, entendeu, um meio de financiamento. E, portanto, se você colocasse aqui, né, sem entrada no cartão de crédito, provavelmente você não estaria atingindo o seu público-alvo. Tá? Então, nesse caso, né, você tem que simplificar o máximo possível, né, a sua informação, né, de acordo com o público, né, que você vai atingir. Tá? Então, eu costumo dizer que, né, que o melhor caminho, né, para atingir o público-alvo que você quer através do processo de comunicação é sempre a simplicidade, por incrível que pareça, tá, gente? Tá? Então, a simplicidade do que quer dizer, ao emissor, né? O emissor, aquele que está transmitindo a informação, né? Quem quer dizer, vender, comunicar, né? Ele vai transmitir uma informação, ou seja, ele pode falar, escrever, desenhar, fazer mímica, não importa. Está transmitindo uma certa mensagem, ou seja, o que ele quer vender, né? O que ele quer comunicar para a outra pessoa, né? Ou seja, aquele que vai ouvir, né, apreender aquela informação e aí sim, né, efetuar o ato de compra. E isso, claro, tem que ser de forma mais clara possível, tá? Então, nesse sentido, né, é que a gente está falando. Continuando, né, quando a gente pensa, né, nesses efeitos de comunicação, vários estudos mostram aí, né, para cada mais ou menos 1.600 mensagens comerciais que você manda por dia, tá?
80 dessas mensagens são percebidas apenas. E dessas 80 mensagens que são percebidas, apenas 12 provocam alguma reação, entendeu? No receptor da mensagem, ou seja, naquela pessoa que você quer atingir. Então, para você ver isso, já tem estudos mostrando isso daí. Né? Então, vocês veem que esse processo de comunicação é um processo ainda que demora muito tempo. Né? E como é que você pode fazer esse processo? Existem várias maneiras de você fazer essa promoção da comunicação. Né? Olha só que interessante, essa tabelinha que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Né? Você está, por exemplo, indo através de concursos e sorteios, né? Programas de compradores frequentes, tá? Ou seja, né, aqueles que são compradores frequentes, você pode ali, entendeu, criar algum programa de fidelidade, por exemplo. Isso é uma forma de você fazer uma comunicação e reter esse comprador. Né? Um concurso, um sorteio, né? Lembrando que concursos ou sorteios, né, eles têm que seguir regras estabelecidas aí, entendeu, pela legislação vigente. Não é de qualquer jeito também. Brindes, ou seja, você vai lá dar um brinde, né, um chaveirinho, alguma coisa, né, para que a pessoa compre ou para que você se torne, através de um tabloide, né, calendário de eventos, muitas vezes, né? Então você ali, você é uma empresa que está querendo transmitir, né, vender um certo produto, um serviço, você pode fazer eventos, né, para se divulgar, né, para se tornar conhecido, né, o famoso merchandising, né, que vocês conhecem, acho que conhecem razoavelmente bem, né, o que seria aí o merchandising, né? Primeiro, né, o termo merchandise aí, tá, ele vem da palavra inglesa, né, é uma palavra inglesa, né, merchandise, mas ela tem origem na França, tá, para vocês terem uma ideia, tá, que tem a ver, que tem origem na palavra merchandise, né, merchandise ou marchand ou merchant, né, em francês, né. Até eu acho que essas duas aí vocês devem conhecer mais, né, talvez a palavra merchant, né, ou marchand, né. Então, por exemplo, quando você quer fazer um merchan da marca, né, você está tentando basicamente se referir, entendeu, a essa palavra francesa, tá, em que gira ali o termo mercadoria, troca, tá, comércio. Na verdade, isso, fazendo merchan, fazendo uma troca, fazendo um comércio. Tá? Claro que com o tempo ela foi evoluindo, né, e foi se tornando aí um conceito mais complexo, né? Então, quando você pensa, né, nessa coisa aí do merchandising, você pode pensar num merchandising visual, tá? Entendeu? Ou seja, você tenta ali trazer uma identidade visual da marca, tá? Então, a identidade visual, ela dá vida à marca, né? Vocês veem que muitas marcas vocês conhecem só pela visão dela, não é isso? Né? Essa questão, né, do layout, né, do ponto de venda e assim por diante, né? Por exemplo, né, o visual tem que ser irresistível, né? Principalmente, né, combinando com aquele público-alvo que você está querendo ali atingir, né? Então é isso que é interessante, né? Por exemplo, né, quando você pensa ali uma vitrine, tá, ela é um cartão de visita da empresa, do seu produto ou da sua loja, por exemplo. Então, se você tem uma vitrine bonita, você está chamando a atenção desse pessoal, né, desse produto ou desse serviço aí, né. Então, isso é interessante, né. Por exemplo, em Paris, por exemplo, é uma loja, né, muito interessante, que ela tem um visual, né, na entrada, assim, que cada vitrine é praticamente um cartão de visitas dessas lojas aí, né? Isso que é interessante, essa ela, ela vale muito a pena, justamente porque ela está mostrando ali, né, como ela é, né, a vitrine dela, né? Isso que é interessante, né? E essa vitrine é um convite, digamos assim, né? É um convite para a pessoa, né, entrar ali e ver. Isso que é interessante, né? Isso que é interessante.
né? Quando a gente pensa nessa loja, por exemplo, na isso que é muito legal ali em Paris, por exemplo, né? Além, né, da vitrine, né, você tem também um merchandising editorial, né? Nesse caso, ele surgiu nos Estados Unidos ali na década de 30, né? Porém, apesar de ser um conceito antigo, não é nada ultrapassado, tá? Então, nesse caso aí, né, ele foi muito utilizado primeiro, né, na indústria cinematográfica, né, para promover produtos de forma sutil, tá, de televisão. A gente vai falar um pouquinho disso daí depois, tá, que esse merchandising editorial, ele evoluiu, porque a gente está vendo aqui como product placement, tá? A gente vai falar um pouquinho disso daí. Tá? Você também tem o merchandising do ponto de venda, né, um merchandising do varejo, né, nesse caso, né, para aspectos na vantagem da compra do varejo, tá? Você pode pensar também aí, né, no merchandising hoje digital, tá? Então, todos esses daí são tipos de merchandising, né? Então, aqui, por exemplo, cupons, né? Cupom é um outro tipo de promoção ou de comunicação, né? Muito comum nos Estados Unidos, principalmente, né? Jornais e revistas que tem ali os cupons, né? Para quem é um pouquinho mais antigo, deve lembrar aí na época do sabão em pó Omo, por exemplo, que você recortava as tampinhas do sabão, a tampa de papelão do sabão Omo, e você, por exemplo, trocava por uma revista ou por uma novela não, um livro de romance, daqueles bem baratinhos, simplesinhos, mas é uma promoção que o Omo fazia muito, por exemplo, nos anos 80, tá? Esses tipos de cupom. A questão dos cupons ainda existe muito nos Estados Unidos, aqui no Brasil é muito pouco. Amostras e demonstração, por exemplo, né? Então isso é muito comum, então você dá ali um sample, né? Dá uma amostra, ou fazer uma demonstração do produto, né? Uma propaganda, né? Nesse caso é uma propaganda, né? Ou seja, você está ali lançando seu produto numa mídia televisiva, alguma coisa assim, a publicidade, né? Nós vamos ver que tem diferenças entre propaganda e publicidade, tá? Nós vamos falar de cada uma delas, tá? O product placement também. Product placement é quando você está inserindo esse produto aí, sutilmente ou não, né? A gente vai ver já isso, né? Em mídias, por exemplo, não interativas, como, por exemplo, um filme, né? Um filme lá que mostra determinadas marcas, tá? A venda pessoal, tá? Ou seja, venda pessoal é o vendedor ali door to door, né? O vendedor de porta a porta, ou, né, aquele vendedor que está te atendendo ali um patrocínio, por exemplo, Red Bull, né? Red Bull, ela se tornou famosa ao patrocinar, por exemplo, os esportes radicais. Novas mídias, por exemplo, né? Às vezes você tenta buscar outros tipos de mídias, sei lá, por exemplo, um avião passando em cima aqui com um cartaz, um dirigível, ou mesmo, né, hoje em dia, né, você tenta usar mídias interativas usando, por exemplo, o 3D, ou não só o 3D, mas, por exemplo, imagens que você usa o celular e a imagem sai, por exemplo, de uma garrafa, ela interage com você, isso é uma nova mídia, o marketing direto, o tradicional, ofertas de preços, né, o famoso leve 3, pague 2, por exemplo, e-mails marketing e o atendimento ao cliente. Então, todos esse mix aí é um mix de promoção ou comunicação, tá? Nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, passo a passo, tá? E como é que vocês imaginam isso? É numa aula interativa, né? Se a gente tivesse dando essa aula agora, né, quais exemplos, né? Em serviços, né, de aplicação em serviços para cada ferramenta, tá? Tá, mas eu vou deixar isso daqui, gente, como um trabalho para vocês fazerem e entregarem para mim individualmente, tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem por e-mail, tá? Dar exemplos de aplicação e serviços para cada ferramenta, ou seja, para cada uma dessas ferramentas aqui. Tá? Então, eu espero que vocês me entreguem isso, tá? Até. Deixa eu ver. Nós estamos falando hoje no dia 8, e eu gostaria que vocês me entregassem até o dia 16, tá ok? 16 da semana que vem, né? Se vocês puderem me mandar isto por e-mail, aí eu fico grato. Então, pegando aí a questão da aplicação de cada um desses campanhas de comunicações, e vocês me darem
um exemplo prático de cada um dos tipos aqui que está nessa tabela, tá? Nessa imagem. Okay? Maravilha. Quais são as etapas num processo de comunicação, tá? Ou quando você quer desenvolver uma comunicação eficaz, gente, tá? Uma comunicação eficaz, ela pressupõe que você tenha que determinar qual é o seu público-alvo. Então, a primeira coisa, né, é o famoso know your customer. Conheça o seu cliente. Conheça o seu público-alvo. Se você não conhecer esse público-alvo, o seu processo de comunicação não vai ser eficaz, ele não vai ser efetivo, ele não vai chegar lá e muito mais, né? O problema é, talvez você use um código, né, uma codificação que não é adequada para aquele público-alvo. Tá? Segundo, você tem que determinar quais são os objetivos, ou seja, o que você quer comunicar. Tá? O que você quer comunicar? Quais são os objetivos? Né? O que você quer com esse processo de comunicação? Aí sim, uma vez que você definiu o que você quer com esse processo de comunicação, você vai estabelecer um orçamento promocional. O que é estabelecer um orçamento promocional, gente? É o seguinte: todo processo de comunicação, ele tem que levar em consideração, tá, que você tem ali um custo, tá? Você tem um custo ali. E esse custo, ele tem que ser avaliado, gente. Ele tem que ser avaliado. Ou seja, você tem que manter uma certa margem de lucro. Então, você tem que fazer uma boa promoção, mas também manter uma margem de lucro, tá? Então, essa questão vai depender, por exemplo, da experiência do cliente, né? Ou seja, é essencial aí você estabelecer as motivações por trás da estratégia comercial que você quer ser capaz aí, que você é capaz de favorecer, entendeu, do seu uso. Tá? Então, se você quer dar vantagens extras, né, ao seu comprador, também existe o interesse do empresário de incrementar o volume, ou seja, de aumentar o volume de vendas, né? E além disso, melhorar a experiência de uso, né, desse produto, desse serviço. Tá? Então, por exemplo, né, um exemplo simples, né, é você incluir, por exemplo, pilhas quando você compra um produto eletrônico. Ah, a pilha já está inclusa, eu estou colocando ali a pilha inclusa. Tá? Assim, né, a pessoa não precisa sair comprando pilha. É um agrado, mas você tem que lembrar que você vai ter que comprar a pilha. Então, isso é um custo. Tá? Você tem que ter estoques. Não adianta nada você ter um processo de comunicação adequado, você atinge o seu público-alvo e você não tem estoque. Né? É essa a questão. Né? Ou mais do que isso, né? Quando você tem estoques excedentes acima do que você de uma determinada mercadoria, você pode, né, fazer ali, entender, uma promoção do tipo leve X, pague Y. Né? Ou leve 3, pague 2, por exemplo. Né? Pode ser vantajoso para o comerciante, né, e o cliente, mas desde que você tenha ali um estoque, né, excedente, de repente. Né? Outra questão ainda, né, nessa questão do orçamento aí, promocional, né, é você pensar nessa questão do mix de produtos, né, qual vai ser aí o mix de produtos, né, que você vai oferecer, como é que você vai ajustar esse mix de produtos no mercado, né, como é que você vai posicionar isso no mercado, né, por exemplo, uma empresa que vende uma mercadoria apenas em embalagem de 1 quilo e descobre que o consumidor prefere embalagem de 500 gramas, por exemplo. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Para quem é solteiro, por exemplo, que nem eu, você vai no supermercado e compra um pote de requeijão ali daqueles de vidro. Né? Sei lá, da Danúbio, por exemplo. Né? Muitas vezes eu não como tudo aquilo. Né, e demora muito tempo na geladeira e acaba estragando. Né? E como eu, existem muitos outros consumidores solteiros aqui em São Paulo. O que a Danúbio fez depois de muito tempo? Ela percebeu, de repente, né, que fazer um pote de requeijão da metade daquele lá de vidro era vantajoso. Né? Então, por exemplo, hoje tem uma embalagem menor de requeijão. É o suficiente para mim, é o suficiente para uma pessoa solteira, né? E acaba não estragando, por exemplo, né, o produto. Tá? Então, nesse sentido, né, você está fazendo aí uma promoção. Tá? Então, né, você está ali fazendo, por exemplo, uma promoção
né, com uma embalagem mais prática, né? Lembrando, né, que você tem que pensar, digamos assim, numa matemática da margem de lucro, tá? Sempre quando você cria uma programação, você tem que fazer a conta. Tá? A matemática tem que ser aliada sua ali no dia a dia, tá, gente? Então, nesse caso, ela vai ter que ser feita para te ajudar a vender mais, mas sempre tendo em mente, tá, que a margem de lucro ela não pode diminuir, ela não pode acabar, entendeu? Ou seja, o produto, o negócio final não pode sair no prejuízo. Tá? Então, você tem que. Os vendedores acabam tendo que se usar de estratégias sutis, né, que levam o cliente a acreditar que está fazendo um ótimo negócio. Tá? Um ótimo negócio. Por exemplo, né, quando você tem um anúncio ali que diz pague 2, leve 3, né? No entanto, né, ele percebe que está pagando 2/3, né, dos produtos, ou seja, cerca de 66%, e, portanto, o desconto é apenas de 33%. Né? Isso daí, por exemplo, é muito comum. Né? Então, por exemplo, nesse sentido, né, o desconto para o cliente é só de 33%, né? Esse leve 3, leve 2, leve 3, pague 2. Tá? Na verdade, né, ele está pagando 1/3, ou seja, o desconto é de 33%. Então, de repente, você está mantendo a margem de lucro. E quando a gente pensa nessa margem de lucro, tá, senhoras e senhores, é pensar no ROI, né, Return on Investment, ou retorno sobre o investimento. Tá? Que nada mais é, né, do que a relação entre a quantidade de dinheiro que você ganhou com essa promoção, com essa propaganda, com essa comunicação, tá? Ou ganhou ou perdeu, né? E a quantidade de dinheiro investido. É isso, é o quanto voltou ou quanto você perdeu em relação ao que você investiu. Isso é o ROI, tá? Return on Investment, tá? Então, no caso, por exemplo, de promoções, você vai ter que dividir, né, o valor das vendas realizadas pelo total de dinheiro investido. Tá? É só isso daí. Por exemplo, imagina que você teve ali, por exemplo, você teve 20 mil reais obtidos em vendas durante uma certa promoção. E para gerar esses 20 mil de vendas, você gastou ali 300 reais com propaganda nesse período. Tá? Então, se você pegar os 20 mil ali, entendeu, e dividir pelos 300, o seu ROI vai dar ali, entendeu, 66%. Então, o Return on Investment foi de 66%, uma margem fantástica. E também, gente, em última instância, tá, quando você vai pensar nisso, é também levar em consideração que os consumidores têm a lei do seu lado, ou seja, existe ali o Código de Defesa do Consumidor. Então tem que tomar muito cuidado. Tá? Então, vocês veem que esse estabelecimento do orçamento promocional vai determinar qual é a margem, ou seja, vai te definir qual é a margem. Tá? Que a gente acabou de falar. Aí sim, uma vez que você fez isso, você vai definir aqui quais são os veículos promocionais que você vai usar, que caminhos você vai usar, aí sim fazer a programação e a implementação, a revisão e a avaliação aí dos resultados. Ou seja, uma vez, o que é a avaliação aqui dos resultados? Poxa, será que eu consegui aquele ROI que eu queria? Foi maior ou foi menor? Né? Uma vez que isso aconteceu, eu preciso rever o meu processo, né? A minha estratégia de comunicação. Como é que vai se dar, né, esse processo de comunicação, né? Ou seja, eu usei o canal adequado, de repente, para enviar a mensagem para o meu receptor, né? E a mensagem foi clara, né? Então é isso que nós temos que olhar, ok? Mais do que isso, vamos falar um pouquinho de cada um agora. Daqueles canais. Quando a gente pensa em propaganda, tá? Propaga para divulgar as suas ideias, tá? Sua ideia, um bem, um serviço, tá? Ou seja, você está identificando o patrocinador, tá? Então, o que está acontecendo ali é você está dizendo quem é que está fazendo a propaganda. Tá? Mais do que isso, ela é utilizada, tá? Ela é utilizada para transmitir